Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa A Minha Vida é um Testemunho. Quem vos fala deste lado é a irmã Zulmira e peço a todos os amados irmãos que nos acompanham do Facebook, assim como do Instagram e do YouTube, que fiquem aí ligados até o final do nosso programa. Auxene, irmã. Auxene. Seja muito bem-vinda ao programa Minha Vida é um Testemunho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quero, por favor, apresentar-se aos nossos irmãos que nos acompanham do outro lado da tela. Primeiramente, queria agradecer por essa oportunidade. Dizer que chamo-me Marlene Wagner Carlos, tenho 26 anos de idade. Sim, gostávamos de saber quem é a irmã Marlene, o que é que faz? Eu sou estudante do momento, estou a fazer Relações Internacionais na Universidade de São Tomás. Pois bem, muito obrigada, irmã Marlene. Gostávamos de saber quando e como conheceu o Ministério Profético de Cristo. Eu conheci o Ministério de Cristo ano passado, eu já vou fazer um ano esse ano. Eu conheci através de um convite, eu frequentava outra igreja e coincidentemente o pastor que foi para essa tal igreja que eu frequentava ia fazer um culto. Entretanto, o pastor se simpatizou comigo e ele acabou me fazendo o convite para vir a essa igreja. E é incrível o que eu vou dizer, mas eu acho que foi a direção de Deus, porque de alguma forma eu já senti a necessidade de mudar de igreja e graças a Deus o Senhor direcionou-me a essa igreja através do pastor que fez o convite. Pois, muito bem, irmã. Bom, existem sim situações em que às vezes estamos num sítio e não nos sentimos à vontade nesse lugar. Bom, para cada um tem sua própria casa, né? Não sim. Não haja Deus, mas porque lá não era a casa da irmã. Pois é. Pois então, gostávamos de saber, antes de conhecer o Ministério Profético de Cristo, como é que era a tua vida? Quem era a irmã Marlene? Antes de eu conhecer o Ministério, eu era uma pessoa meio aventureira. Eu tive uma infância meio agitada. Eu constantemente entrava em intrigas. Eu já passei por várias situações constrangedoras, não quero mentir, e graças a Deus estou numa fase da vida que posso dizer que estou mais alinhada e mais objetiva, estou mais centralizada daquilo que eu quero e de onde eu quero chegar. Mas foi graças ao ministério atual em que me encontro, o vosso ministério nesse caso. Pois bem, irmã Marlene. Disse aqui que era uma pessoa extremamente agitada, sim. Passou por várias situações constrangedoras. Sim. Bom, às vezes nós ouvimos palavras complicadas, não sabemos o que significa isso de constrangedor, essas situações complicadas que a irmã passou. Gostávamos que falassem 500. O que acontecia exatamente? Eu já fui uma pessoa polêmica, eu já passei por exposição, sendo honesta. E eu era uma pessoa que gostava de noite, saía e tinha vários amigos e de alguma forma isso eu me aliei com más companhias, mas digo graças a Deus porque Deus me tirou desse ambiente. Hoje em dia não digo que não saio, mas sou uma pessoa mais reservada e zelo mais pela minha imagem. Eu constantemente gostava de andar à noite, bebia, ia a discotecas, mas hoje em dia eu mudei e a minha própria família já vê essa mudança, graças ao ministério. Pois bem, a irmã também falou aqui que teve uma infância muito conturbada.
O que acontecia? Lutava muito, discutia, criava intrigas, fofocas. O que acontecia? Eu era rebelde, eu acabava respondendo mal, os meus pais acabava sendo meio que agressiva, porque eu não cresci com os meus pais. Entretanto, eu acabava tendo certo tipo de comportamentos meio que agressivos na sociedade. Pois bem, bom, infelizmente, né, é uma situação que acontece, é muito comum as crianças terem tendência a serem rebeldes, mas todo comportamento é justificado por alguma coisa. Gostávamos de saber, a rebeldia que a irmã teve era justamente porque tinha pais separados, a convivência na casa onde vivia não era boa, o que acontecia? Isso foi devido a vários fatores, né? Uma vez que eu sou filha única nos meus pais, eles me tiveram muito novos e com isso eu cresci a ouvir muita coisa. Do lado da minha mãe eu ouvia uma coisa, do lado do meu pai, nesse caso, eu ouvia outra coisa e acabei guardando uma certa mágoa. Criava uma confusão na mente, sim, né? Sim. Porque eu via duas histórias diferentes. Sim, uma vez que eles tiveram novos, mas graças a Deus eu pude superar isso e Deus abraçou-me. E vocês, acima de tudo, acolheram-me e me ensinaram várias coisas. Eu aprendi sobre o amor de Deus e eis-me aqui hoje. Sou uma mulher transformada, graças a Deus. E agradeço tudo que eu passei, acima de tudo. Agradeço as adversidades que tive ao longo da minha infância, ao longo da minha trajetória, né? Eu tive que me descobrir, eu não me conhecia e com isso estou ciente que magoei algumas pessoas, estou ciente que fiz algumas coisas impróprias e infelizmente não tenho como mudar o passado, mas graças a Deus eu estou apta em me renovar a cada dia e buscar novas formas, novas vivências e viver, né, e aprender com giros. Pois, muito obrigada, irmã, por partilhar conosco essa experiência, né? Bom, numa das explanações, a irmã disse que já foi exposta, né? Teve situações em que a irmã ficou exposta. O que aconteceu? Como é que foi essa exposição? Andou nas redes sociais, falaram muito de si, o que aconteceu? Infelizmente, no meio em que vivemos atualmente, de sair, noitadas e tudo mais, acabamos conhecendo pessoas que acabam nos expondo, acabam se aproveitando, né, da nossa vulnerabilidade e foi mais ou menos isso que aconteceu. Tive mais companhias, associei-me a pessoas erradas que causou com que eu tivesse nessa exposição. Pois bem, a irmã ainda não nos disse o que aconteceu nessa exposição. Sendo honesta e breve, rolaram algumas fotos que de alguma forma difamavam, me diminuíam como pessoa e proferiram palavras ofensivas e várias coisas proferidas não constituíam a verdade. Mas vivemos numa sociedade onde as pessoas tendem a acreditar tudo que vê. Infelizmente eu não tenho como mudar isso, mas sempre vou estar grata a Deus porque através dessas adversidades eu pude me humilhar a Deus e pude ter esse momento de introspecção. Porque de alguma forma eu sentei comigo e eu disse, olha, não é o que tu mereces viver. Sim. Então, através disso, Deus também ajudou-me, porque direcionou-me a pessoa certa, ao meu ajudador de destino, que me trouxe à igreja. E desde o dia que eu cheguei na igreja, eu senti algo diferente. Pois. Como é que foi essa sensação, assim, no primeiro dia que entrou no ministério, né? A irmã chegou ao ministério através de um convite. Sim. Acredito que na congregação onde estava, com o ministério, não tem muita diferença, né? Sim. Com a maneira de dirigir a palavra. Mas no dia em que entrou no ministério, a primeira vez que entrou, como é que se sentiu? Como é que foi essa experiência?
Foi uma experiência muito tremenda, porque eu assisti o culto, eu me senti em casa e a diferença do ministério em que eu me encontrava, eu quando chegava no culto, eu já não via a hora de ir para casa. Eu acabava ficando muito entediada e quando eu cheguei no ministério, eu só queria ouvir mais da palavra e de alguma forma, quando o pastor falava, aliás, eu acabava sempre querendo concentrar-me mais e anotar e ter mais conhecimento daquilo que ele estava a ensinar. E no fim do culto, o pastor teve uma revelação. Ele falou sobre algumas coisas logo no primeiro culto. Com relação à tua vida. Sim. E eu disse, esse é o lugar onde eu sempre devia estar. E desde então nunca mais deixei de vir. Pois, muito obrigada, irmã, por estar aqui a partilhar conosco a sua experiência, né, de vida. Bom, depois de entrar no ministério, né? Sim. Foi convidada, entrou no ministério. Quando entrou no ministério, o que mudou na tua vida? O que Deus fez na tua vida através desse ministério? É assim, conforme eu disse, né? Eu era alguém que gostava de aventuras, gostava de sair, gostava de viajar e eu sinto isso, eu sinto uma certa mudança em mim. Eu sou alguém que já não gosto de me expor, já não gosto, não digo que não saio, mas minhas saídas são saídas de ir para um certo lugar reservado, curtir a minha própria companhia, a companhia da pessoa que me acompanha e de seguida ir para casa. Mas, anteriormente, né, na versão anterior, eu geralmente saía, bebia e por vezes até voltava para casa depois de uma semana, ou depois de dias, ou depois de um dia. Mas hoje em dia eu estou mais centralizada e estou mais reservada e estou ciente que eu amanhã serei uma mulher de alguém e acima de tudo uma mãe e eu tenho que zelar pela minha imagem e é isso. Pois, a irmã falou aqui que, resumidamente, Deus, de forma resumida, né? Deus lhe ensinou a gostar da sua própria companhia. Sim. O que mais Deus fez? Deus me transformou em termos das minhas crenças, né? Eu era uma pessoa assim que acreditava em Deus, mas não tanto. E eu vivo milagres. Minha vida é um milagre. Minha vida foi uma transformação, porque mesmo a minha própria mãe, eu dizia para minha mãe, eu não gostaria de casar, eu não gostaria de ter filhos, mas lá no fundo eu quero. Hoje em dia eu digo, não, eu preciso construir uma família, eu preciso focar-me naquilo que realmente é importante para mim, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. E são coisas que eu não fazia há muito tempo. Eu deixava a vida me levar, eu vivia um dia de cada vez e acima de tudo eu era uma pessoa muito negativa. Eu não via o lado bom das coisas, eu era uma pessoa muito triste. Eu até estava a conversar com um amigo há dias e o amigo disse, olha, tu mudaste muito, porque eu me recordo, sempre que eu ligava para ti, tu simplesmente estavas na cama. Eu já sofri de depressão também. Depressão e ansiedade. O que te levou à depressão e ansiedade? Porque foi por causa das polêmicas ou algum outro motivo? Eu acho que foi acúmulo de situações, porque eu me via, eu sentia um certo bloqueio na minha vida. Fiquei muito, mas muito tempo a sentir que eu não era boa o suficiente e por causa da mistura de várias coisas que aconteceram, eu acabava não vendo o meu valor, eu acabava me pondo em situações que de alguma forma me deixavam mais afundada. Pois, infelizmente, às vezes nós procuramos preencher lugares que só Jesus pode preencher, na bebedeira, nas noites, lá fora. Então, nós ficamos muito felizes em saber que a irmã conseguiu se recompor com relação a isso. Pois bem, Deus lhe ensinou a gostar da sua própria companhia. Sim. Deus lhe ensinou a ser uma pessoa positiva. Sim. O que mais Deus fez? Deus transformou a minha vida. Eu agora olho as coisas de uma outra forma. Eu sei que há tempo para tudo e Deus, acima de tudo, moldou-me.
E é algo que as pessoas veem, algo que a minha própria família vê. Eu era alguém que me fechava no quarto, eu não queria saber de ninguém. E era notório que eu era uma pessoa infeliz. Mas hoje em dia eu sei conversar com as pessoas ao meu redor, eu sei ter a capacidade de escutar o outro, e de alguma forma eu acabava não escutando o outro. Eu só queria saber da minha dor, queria me vitimizar acima de tudo, sendo que no final das contas não só eu tenho problemas. Então, Deus transformou minha vida nessa perspectiva, na forma de eu ver as coisas, na forma de receber as coisas acima de tudo, e sinto que Deus me deu uma certa maturidade, porque mesmo as pessoas na minha vida, de alguma forma, saíam traumatizadas e diziam, poxa, tu és uma pessoa extremamente triste. E de alguma forma eu acabava sendo uma pessoa negativa. E hoje em dia eu sou uma pessoa positiva. Hoje em dia eu sei pregar para alguém. E eu me recordo que tem uma ovelha, né? Sim. Que eu venho com ela à igreja e eu conhecia ela e eu encorajei ela a ir à igreja. Eu senti que era a vontade de Deus, e ela hoje em dia, todos os dias, sempre quando volta do culto, ela pergunta, irmã Marlene, chegaste a ir ao culto? Ou irmã Marlene, não te vi na igreja? Eu gostava de saber, só queria te dizer que eu sou muito grata por teres me trago à igreja. Tu foste uma ajudadora de destino também, e de alguma forma eu sinto que já estou a impactar vidas através da minha vinda ao ministério. Eu pude explicar, né, sobre o nosso ministério, que não, lá tu podes encontrar resolução dos teus problemas, desde que tu creias em Deus primeiramente, e de seguida, através dos ensinamentos do pastor, tu podes sim se tornar alguém diferente. E essa minha conhecida que lhe trouxe à igreja, ela de alguma forma está extremamente grata, e ela tende a deixar claro que ela é grata a mim, mas eu digo, não se trata de mim. Trata-se de Deus, sim. Sempre foi Deus, sempre sim, será Deus. Ela sempre tenta ressaltar isso, que não, tu mudaste a minha vida, tu me ajudaste. Eu sou muito grata por ter te conhecido e teres me trago no ministério. Pois bem, agora que a irmã foi transformada, principalmente o seu interior, né? Sim. Como é que é a sua relação com as pessoas com quem se relacionava anteriormente? Sendo honesta, eu tinha problemas sérios com meu pai, com a minha família, porque por vezes nessa fase da nossa adolescência as pessoas tendem a querer nos chamar a atenção, dizer não, esse caminho não é correto, não faz isso, não faz aquilo, mas eu me via como a dona da razão e acabava não lhes dando ouvido. E hoje em dia eu tenho boa relação com a minha família e eu priorizo a minha família. E era algo que eu não priorizava. Eu me achava o suficiente, eu me achava dona da razão, mas graças a Deus hoje em dia eu tenho uma boa relação com a minha família, com as pessoas ao meu redor, porque as pessoas também são imperfeitas. Sim. E são propensas a errar. Estão propensas a errar, aliás. Pois bem. Muito obrigada, irmã, por estar aqui a partilhar conosco, né? A sua história. Nós realmente estamos muito felizes em ouvir que Deus está a trabalhar na tua vida, né? Bom, durante o processo de conversão que a irmã passou, existem renúncias, existem coisas que nós abrimos mão. Gostávamos de saber, nesse processo de conversão, de uma pessoa agitada para uma pessoa calma, uma pessoa negativa para uma pessoa positiva, essas todas as coisas que a irmã aqui nos contou que Deus fez na tua vida. Como é que foi esse processo? O que te doeu? O que te custou? O que a irmã deixou para trás? Eu acho que nessa fase o que mais dói é a abstinência, é a fase da adaptação. E, por exemplo, nas saídas de noite, de alguma forma, eu acabava sempre sofrendo um certo atentado, porque minhas amigas vinham, não, vamos sair, vamos lá fazer isso, e de alguma forma eu ficava não, ok, isso de alguma forma não vai agregar, eu vou sair, vou beber, para depois fazer o quê? Vem sempre aquele conflito naquela hora. Então, tive
um pouco de desafio nesse ambiente e hoje em dia até me sinto mal caso eu falte. Por exemplo, por vezes me convidam para viajar e eu fico like, mas é para eu viajar, à minha volta não ir à igreja. Sinto esse certo peso. A irmã tinha aventuras de sair fim de semana, sair sexta, voltar segunda. Sim, sim. E como é que ficava o coração dos teus pais? Eu vivo com minha avó. Minha avó por vezes ligava, estás bem? E eu dizia, sim, estou bem. E sendo honesta, do jeito que eu estava desconectada com a minha família, eu podia ficar um mês sem saber se minha avó está viva ou não. E ela também ficava tão preocupada comigo porque eu só ficava no quarto e ela, por preocupação mesmo, vinha, me dava comida. Eu era uma pessoa que não queria saber de nada, tanto que acabei perdendo peso por causa desses fatores, né? Por causa dessas insatisfações e por causa dessa situação de eu não me encontrar numa boa fase e não estar a ceder às expectativas que de alguma forma eu sozinha criei. Pois bem, a irmã que falou da abstinência, né? É o que mais doeu. Deixar para trás. Existe mais alguma coisa que a irmã teve que deixar? A bebida. Eu sou alguém que já não me sinto lá muito bem. Inclusive, até semana passada passei mal porque eu tentei beber e passei mal mesmo. Eu fiquei like, uau. Senti uma certa mudança, né? Sim. Sim. Pois bem. Durante esse processo dessa abstinência, esse conflito de vai, não vai, o que a irmã fez para ultrapassar isso? Porque às vezes quando nós estamos habituados a um certo estilo de vida, a um certo ambiente, né? E de repente a gente decide que não, agora não. E chega aquele conflito. Como é que nós podemos fazer para ultrapassar? Como é que a irmã ultrapassou isso? Eu geralmente, onde há dúvida, já é um não. A dúvida é um sinal. Então, sempre que me deparo numa situação de eu ter incerteza de algo, é porque lá no fundo eu não devo fazer. É porque lá no fundo há uma certa direção de Deus a guiar-me, a tentar proteger-me, a tentar me precaver de certas situações. Entretanto, desde o momento que eu sinto que aqui eu devo ter um passo atrás, eu tento ouvir aquela voz interior, porque talvez seja o Espírito Santo a tentar direcionar-me. Sim, porque às vezes surgem esses momentos de conflito e como a irmã disse, quando há dúvida é porque há um não, mas também pode ser um sim. Não sabemos quando é que é sim, quando é que é não. Somente Deus e o seu Espírito Santo é que sabem. Então, nesses momentos, às vezes é difícil decidir o que fazer realmente. Então, é nesse âmbito que gostávamos de saber o que a irmã resolveu fazer, né? Estão a me convidar para ir passar fim de semana. Vou ou não vou? Estão a me convidar à balada. Vou ou não vou? O que pesa mais? Eu acho que, acima de tudo, é só alinhar as prioridades. Hoje em dia, na fase que me encontro, não acho prioritário ir para a balada. Não acho prioritário ir para a discoteca, gastar noites. E para a imagem que eu quero transmitir, não acho prioritário fazer isso. Pois, concordo. A maior parte das vezes, quando a gente já decidiu uma coisa no coração, quando vem dúvida, a gente às vezes balanceia com a nossa decisão e acabamos decidindo de acordo com aquilo que decidimos em nosso coração. Pois bem, gostávamos que a irmã desse um conselho para os irmãos que estão nos acompanhar do outro lado da tela, que tenham passado pelas mesmas situações que a irmã passou. O meu conselho sincero é o seguinte, que sempre que nos deparamos numa certa situação em que não encontramos saída, é Deus a nos chamar, é Deus a querer a nossa atenção. Sempre que nos deparamos em situações que no final das contas não quer a nossa resolução, nós devemos buscar a solução em Deus. Nós devemos procurar uma igreja, nós devemos tentar ouvir a voz de Deus, nós devemos tentar
abdicar de tudo e focar em Deus. Eu me recordo, chegou um tempo da minha vida que eu sentia um bloqueio, tudo que eu fazia. Eu parei de estudar, parei de ir à faculdade, várias portas na minha vida estavam fechadas e de alguma forma eu disse, não, meu refúgio é Deus. Deus é o caminho e a verdade. Essa é a minha solução. Entretanto, eu ia 3 vezes por semana à igreja. Ia para diferentes igrejas. De tão aflita que eu estava. Mas, graças a Deus que eu persisti. Porque há fases em que Deus cala. Mas eu persisti. Eu disse, não, meu Senhor, minha crença está em Ti. E graças a Deus as coisas começaram a fluir. E quando as coisas começaram a fluir, eu acabei percebendo que Deus é que provocou aquela situação para que eu me focasse nele. Para que eu tirasse um tempo da minha vida para me dedicar a Ele. Porque nós, como seres humanos, temos um defeito muito feio. Quando as coisas vão bem, nós não tendemos a agradecer a pessoa que está a fazer com que as coisas fluem. Então, eu ia aconselhar a cada irmão a focar em Deus, independente da situação, seja lá boa ou não, a dar graça. Ok, estás numa fase boa, dá graça. Estás numa fase boa, ajuda quem precisa. Estás numa fase boa, agradeça a Deus. Estás numa fase boa, use essa fase boa como testemunho para exaltar a pessoa que de alguma forma está a criar essa atmosfera de sucesso. Se estás numa fase ruim, foca-te em Deus, deixa tudo o que estás a fazer, procure jejuar, procure ouvir podcast, procure ouvir coisas que vão edificar, que de alguma forma vão nutrir o teu espírito. Pois bem, porque realmente existem irmãos que passaram da situação que a irmã passou, né? De conflito, confusão mental por causa de viver com pais separados, isto aqui, isto lá. E muitos acabam se perdendo mesmo na bebida, nas drogas, na prostituição. Então, agora que a irmã conseguiu, né, ultrapassar isso, está numa nova fase, gostávamos que falasse com esses irmãos também, que vivem nesse conflito, né? Como ultrapassar? Procurar soluções onde não é o caminho certo. Qual é o caminho certo a seguir? Meus irmãos, o caminho certo a seguir é a Deus. Primeiramente, busque uma igreja. E ao buscar uma igreja, busque uma igreja certa. A igreja certa é uma igreja que vai falar sobre a palavra de Deus, vai nutrir o teu espírito, vai te guiar, vai te direcionar. E que, acima de tudo, não te vai fazer ficar dependente da igreja, mas sim dependente de Deus. E o que eu gosto do nosso ministério, eu tenho uma tia que estava no vosso ministério, no nosso nesse caso, desculpa. E ela também, eu acabei dizendo a ela que, tia, eu já vou para esse ministério. E ela encorajou-me, ela disse, não, é uma boa igreja. E acima de tudo, o pastor já vinha também me ajudando. E ele disse, olha, tu estás aqui por um determinado tempo, mas esse não é o teu ministério. Porque também é um outro problema que os pastores criam, que tendem a prender as ovelhas, mas o pastor disse a ela que, olha, tu estás nesse ministério agora, mas eu te vejo, sim, mas não é tua casa, eu te vejo num outro ministério, eu te vejo a ser obreira numa outra igreja. E minha tia está 100% grata. E quando viu eu já a frequentar esse ministério, ela de alguma forma ficou muito feliz. E é isso que eu tenho a dizer aos irmãos, que acima de tudo devemos persistir, porque infelizmente nós tendemos a levar um caminho muito curto, tendemos a levar as coisas de forma breve, queremos as coisas de forma imediata, e nem sempre o imediatismo é bom, porque aquilo que vai te ajudar naquele momento vai te prejudicar futuramente, vai prejudicar os teus filhos futuramente. Entretanto, eu ia aconselhar os irmãos a procurarem uma igreja, acima de tudo, a procurar sentar com um homem de Deus, que vai dizer, não, o pastor, por exemplo, nosso pastor, ele chamou-me, não, vem, vamos conversar, e ele disse, minha irmã, primeiramente, deixa as brincadeiras de lado. Sim.
Tu tens que saber o que queres e onde queres chegar. E outra coisa, tente buscar estabilidade financeira, porque isso também é que vai te fazer tu ficares firme. E acima de tudo, ele mudou vários aspectos em mim, porque eu era uma pessoa muito dependente. Não, meu pai vai fazer, não, minha mãe vai fazer, e de alguma forma eu acabava tirando a minha responsabilidade, colocando no outro. Nos outros, sim. Sim, então o pastor Daniel ajudou-me em vários aspectos, né? Só para não particularizar. Sim, particularizar. Mas ele ajudou-me muito nesse aspecto de eu me tornar uma pessoa independente e eu ver potencial em mim, porque de alguma forma eu não via potencial em mim, e ele disse, não, tu podes fazer isso, tu tens um negócio, tenta criar isso, e ele ainda está nessa luta de tentar me direcionar. Pois bem, muito obrigada, irmã, pelo conselho. Acredito que todos os irmãos que estão do outro lado da tela acompanharam, e também quero dizer muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por partilhar conosco a sua história. Oramos sinceramente que Deus continue estendendo a mão sobre a sua vida, que Ele te abençoe tremendamente e que Ele continue trabalhando na tua vida. Eu aqui quero agradecer pelo convite e espero que as pessoas que vão assistir possam tirar a parte boa, porque o Evangelho é muito essencial na nossa vida. Nós temos que, acima de tudo, levar a vida a sério. Nós temos que nos responsabilizar pelas nossas ações, porque no final das contas o poder está em nós. O poder está em nós, família. O poder está em nós de transformarmos as nossas próprias vidas, e temos que estar com as pessoas certas e no lugar certo, porque o que acontece? Eu vejo muitas pessoas que estão em igrejas, mas a vida delas não anda, não há nenhum progresso. Entretanto, eu ia aconselhar a cada irmão que está a ouvir nesse exato momento a sair um pouco da zona de conforto, porque eu, em particular, eu estou numa guerra em tirar a minha avó de uma igreja, porque ela está não sei há quanto tempo numa igreja, e não há melhorias, porque acima de tudo na vida tem que vir agregar. Não há melhorias. Então, família, eu ia aconselhar-vos a visitarem o nosso ministério. Muito obrigada, irmã. Estão todos convidados, conforme a irmã aqui já fez o convite. São todos convidados a participar dos nossos cultos no nosso ministério. Nós estamos em Matendene, e vem os contatos aí no rodapé, né? Quem quiser participar pode ligar para ter mais informações sobre o ministério. Muito obrigada, irmã. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos, irmãos e irmãs amados em Cristo Jesus, por estarem conosco até o fim deste que foi mais um programa A Minha Vida é um Testemunho. Até a próxima, e este é o Ministério Profético de Cristo, a Casa da Palavra e da Libertação. Paz.